Queridos amigos, é com renovada alegria que estamos juntos em mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje estamos aqui com o nosso convidado, Marcel Benedetti. E, para quem não conhece você é um veterinário, mais que veterinário, um estudioso dessa questão do espiritismo e dos animais. Então, a primeira pergunta é se os animais têm alma, Marcel. Sim, sem dúvida, né? Algumas pessoas ainda consideram que os animais não têm alma, não têm inteligência, não têm sentimento, porque é um hábito pensar dessa maneira, principalmente depois que o filósofo francês René Descartes colocou que os animais são máquinas, né? Que foram criados por Deus para servirem aos seres humanos. Isso daí ficou até agora praticamente, né? Mas a gente percebe que eles têm atos de inteligência, de sentimentos, isso denota que eles têm alma, né? Que a inteligência é uma característica do espírito. Se tem inteligência, tem espírito. Um espírito associado a um corpo físico significa que é uma alma. E, como nós falamos em rede aberta, o que é alma para o espiritismo, Marcel? A alma é sinônimo de espírito. O espírito, quando não está ligado a um corpo físico, ele é simplesmente espírito. Quando ele se associa a um corpo físico, ele encarna, então, ele passa a ser chamado de alma. Então, o espírito associado a um corpo físico é chamado de alma. E, como nós sabemos, uma das características do espírito é a inteligência, né? Quando ele atinge um determinado nível de evolução. Então, a gente percebe inteligência nos animais, então eles têm alma, com certeza. E a alma dos animais, ela é diferente da alma dos homens, Marcel? Não. Se a gente for pensar no sentido da origem da alma, não, porque Deus cria constantemente, desde eternamente, Deus cria, sempre cria, e todos somos filhos do mesmo Pai. Fomos criados simples e ignorantes, estagiamos inicialmente no átomo e gradualmente fomos evoluindo, aprendendo, passando por várias fases de evolução, saindo do mineral, entrando no vegetal, no animal, entramos agora no reino nominal e vamos continuar evoluindo eternamente, né, até próximo da perfeição. E o que diferencia a alma animal da alma humana não é nada relacionado com a origem, mas com o grau de aquisição durante essas várias vidas, desde o átomo até a fase de humanidade. É como uma criança. A gente não pode dizer que uma criança não seja um ser humano, porque é uma criança ainda, né? Então, a alma de um animal ou uma alma primitiva, ela não diferencia da alma de um ser humano porque ela é primitiva. É uma alma também. O que diferencia, na verdade, nós dos animais é que a gente tem conhecimento, já de acordo com o nosso grau de evolução, conhecimento que existe uma inteligência superior, que é Deus, que eles ainda não têm essa consciência. Existem colônias espirituais que cuidam dos animais. É sim. Como nós dissemos, né, esses espíritos que estão estagiando na fase de animalidade são nossos irmãos, né? E não é porque eles são inferiores que eles vão deixar, que a espiritualidade vai deixar eles no abandono, né? Eles são espíritos em evolução. Quando eles desencarnam e deixam o mundo físico, eles voltam para o mundo espiritual, mas como eles são como se fossem crianças, eles têm que, na verdade, ter uma assistência maior do que nós, que somos adultos, entre aspas, no mundo espiritual, né? Então eles têm que ir para algum lugar protegido. Eles vão para colônias, com certeza. Existem colônias próprias para receber os animais especificamente, e existem colônias onde são recebidos espíritos de seres humanos e de animais também. Como você vê, Marcel, na atualidade, tanto interesse por esse tema? Faz parte da nossa evolução. Nós temos que entender que nós todos que estamos estagiando na fase de humanidade somos irmãos, né? E nós já conhecemos, né, os pormenores da espiritualidade da humanidade, né? E faz parte ainda do nosso crescimento espiritual entender outros aspectos da espiritualidade. E é importante que a gente conheça a espiritualidade de seres inferiores à humanidade, para entender que eles também são nossos irmãos, e a partir do momento que nós entendemos isso, o mundo vai dar um salto evolutivo. Então, Emmanuel disse que nós estamos atrasados na nossa evolução 600 anos em função da Inquisição, que prendeu a história por um certo tempo, por esse período, né? Então a gente tem que correr bastante para compensar o tempo perdido. O plano espiritual, essa atenção, essa preocupação com os animais, Marcel. Então, isso de escrever livros, de participar do programa de rádio, e toda essa divulgação em relação aos animais faz parte de um projeto da espiritualidade para fazer com que a gente comece a perceber que os animais realmente não são objetos, né? São seres que estão em evolução assim como nós. E eles têm uma preocupação muito grande com isso, porque eu acredito até que deve ter um prazo, né? Um prazo para a gente cumprir e atingir realmente um grau de elevação
da humanidade, né? Então eles estão correndo atrás desse projeto, né? Da realização desse projeto. E esse projeto é justamente essa divulgação da dimensão espiritual e dessa conscientização com relação aos animais. Faz parte, não só em relação aos animais, mas em relação a tudo na natureza, inclusive o nosso próprio planeta, né? Isso. Porque o planeta está sendo destruído devagarzinho e se nós não percebemos que vai atingir um ponto irreversível, a coisa vai se complicar. Então é importante que essa consciência cresça cada vez mais, inclusive para proteger o futuro dos que virão depois, né? Nossos filhos, nossos netos, né? No livro dos Espíritos, os animais e o homem, Kardec tem ali algumas perguntas. E ali se esgota o assunto, Marcel? Não. Se você for perceber, todos os livros da codificação trazem informações sobre a espiritualidade dos animais, mas de uma forma bem espalhada, né? Esse capítulo é específico sobre os animais e a introdução, os 3 reinos falam também de vegetais, né? Sim. Mas se você perceber, em vários capítulos falam sobre os animais, inclusive lá a questão 723, 724, aquele grupo de questões ali próximo do 723 ali, fala sobre o consumo de carne. Sim. A nossa relação com os animais no que diz respeito à nossa alimentação, dizendo que nós não temos direito de abusar dos animais, que nós, até em função da nossa condição de seres, de encarnados, né? A carne nutre a carne. Então quem lê essa questão, a carne nutre a carne, já pensa logo que um bife nutre o nosso corpo, né? Mas o que ele quer dizer ali é que a carne nutre a carne no sentido de que um corpo físico necessita de alguma coisa física para se nutrir, e não necessariamente uma carne, né? Então existe essas questões falando da nossa relação com os animais no sentido de que nós não temos o direito de abusar deles, acreditando que eles são objetos, e várias outras questões espalhadas pela codificação, a Gênese. Antes de continuar nessa questão mais teórica, eu sempre gosto que você relate algum exemplo prático que aconteceu ou no teu trabalho, ou numa história que você conheceu, que alguém te contou, fazendo essa ponte entre uma história que tem a ver aí, um animal e a espiritualidade presente, ou uma ampliação de alguém que ampliou a consciência através do contato com os animais, Marcel. Eu acho interessante, essa semana me contaram um grupo espírita, estudando nossos livros, né, contou que durante alguns momentos em que eles estavam ali estudando sobre a espiritualidade dos animais, e os nossos livros eram as principais fontes de informações, se materializou durante o estudo um cachorro. No meio do grupo de estudo se materializou um cachorrinho. E todo mundo pôde passar a mão nele, brincar com ele, e de repente ele se desmaterializou. Então são vários casos. Esse é um caso muito interessante que me contaram agora por pessoas que são de credibilidade, né? Sim, claro. E uma parente minha me contou há algum tempo atrás, e ela falou, não conta isso para ninguém. Porque ela acha que se ela contasse para alguém ia dizer que era doida, né? Então, mas a gente sabe que não é assim. A gatinha dela desapareceu de casa e ela acreditou que tivesse desencarnado, tivesse morrido, porque ela sempre saía e voltava logo, né? E alguns dias depois ela não tinha voltado ainda. Mas ela sentiu que a gatinha estava voltando de algum modo, né? Sem saber se era encarnada ou não. E a gatinha realmente apareceu e subiu na cama dela, né? E quando ela foi acariciar a gatinha de saudade, né? A gatinha simplesmente desapareceu diante dos olhos dela, mas ela percebeu as pegadas na cama. Quer dizer, não era uma fantasia, alguma coisa que é criada pela mente dela, porque tinha as pegadas dela no lençol. E são várias outras histórias que a gente pode ficar o dia inteiro contando histórias aqui. E todas essas histórias remetem sempre a esses pontos que são fundamentais. A sobrevivência da alma dos animais. Exatamente. Então, aquela pessoa que fica triste porque o animal faleceu e acredita que foi, né, que simplesmente desapareceu, essas histórias dão esse conforto para a alma, Marcel. O Espiritismo tem essa conotação de ser o consolador, né? Não só o consolador para as pessoas, mas também em relação aos animais, porque uma pesquisa feita recentemente mostrou que as pessoas consideram os animais domésticos como membros da família, né? Então, se você tem alguma coisa que você considera uma perda, existe uma tristeza muito grande, mas se você percebe, se você sabe, e existe o Consolador que te diz que você não perdeu, mas teve um afastamento temporário, é bem mais tranquilizador, né? Agora, puxando um pouco a brasa para minha sardinha, como é que você vê a questão que também perguntam sobre
a questão psicológica dos animais, né? Que hoje existem até alguns estudiosos aí do comportamento que pesquisam essa ligação com a pessoa, com o dono, aquele que cuida e o animal. Como é que é até motivo também da mídia ultimamente falar a esse respeito? Como assim? O relacionamento, o cão, o gato, o animal de maneira geral, ele reflete o estado emocional, por exemplo, do dono? Ah, se ele absorve Isso. Eu acredito que sim, porque existem vários relatos de pessoas que dizem que o seu animalzinho acabou adquirindo sintomas de doença que ela também tem. Então eu acho que o animalzinho fica tão próximo e ele acaba se ligando tão fortemente com a pessoa, de uma maneira psicológica talvez, que ele acaba adquirindo as mesmas características até de doenças, né? Seria interessante se adquirisse as características da saúde, mas ele adquire também as características das doenças. Mas isso não significa, como muita gente acredita, que os animais sejam como se fosse uma esponja que vai absorver tudo de ruim que seria da pessoa para o animalzinho, né? Não acontece isso, não. Isso, existe essa crença. É uma crença muitas mesmo. Pessoas. Porque o animalzinho ele adquire as características da doença e a pessoa acredita que seria para ela ter uma doença muito pior, ou então ela não chega a ficar doente, mas o animalzinho fica porque absorveu aquela energia para ele, né? Mas isso não acontece não, é que o animal é tão sensível que um pouco da energia negativa que absorve já é suficiente para causar uma enfermidade, enquanto que a pessoa mal sente aquela energia que continua no ambiente ainda. Então é como se fosse uma esponja seca no ambiente úmido, ele vai se umedecer também, né? Mas a umidade continua no ambiente. Então, a gente pode comparar a umidade com a energia negativa no ambiente, né? Marcelo, agora nós vamos a um breve intervalo, mas antes eu queria já deixar uma pergunta aqui no ar. De que maneira nós podemos contribuir para que os animais sejam mais respeitados? Agora nós vamos a um breve intervalo, mas voltamos já com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Continuem ligados. Gostaria de falar com vocês a respeito dos livros de André Luiz, Espírito, psicografados por Chico Xavier. O primeiro deles, Nosso Lar, que dia 3 de setembro também vai fazer parte do cinema, vai ser um filme e nós temos a certeza que vai tocar os corações. E muitas pessoas agora falam do Nosso Lar, começam a ler esse livro. Nós precisamos lembrar que além do Nosso Lar, uma série maravilhosa de livros de André Luiz, Espírito, trazendo questões importantíssimas sobre a vida espiritual. O segundo livro, Os Mensageiros, também aborda temas muito importantes. E o terceiro, Missionários da Luz. São livros para o nosso entendimento, para a nossa compreensão e para a nossa transformação. Então, você que ainda não conhece a série de André Luiz, Espírito, psicografado por Chico Xavier, é importante que você adquira, leia, se informe, se instrua e se transforme. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E eu tenho, antes de perguntar novamente ao Marcel, tenho um convite para te fazer. O convite é para você fazer parte de um clube, o Clube Amigos do Espiritismo. E qual a vantagem de fazer parte desse clube? É que você recebe um livro por mês, aí mesmo na sua casa ou o endereço que você indicar. Então, por R$15, você recebe todos os meses um livro para poder seguir nesse caminho de evolução e de progresso. Você quer saber como? É só entrar no site www.amigosdoespiritismo.com.br. Então, fica o convite. E agora nós vamos voltar aqui à pergunta de como todos nós podemos de verdade contribuir para que os animais sejam mais respeitados, Marcel. Essa é a nossa luta, né? Criar uma consciência nas pessoas de que os animais não são objetos, porque imagina, essa crença está enraizada na cultura praticamente do mundo todo de que os animais são objetos, né? E tirar isso de um sistema cultural é difícil, né? Mas com um esforço a gente consegue. Então, nós estamos colocando que os animais não são objetos, que não são matéria-prima
da indústria, que não são alimento. Na verdade, o ser humano não necessita de carne, como muita gente acredita. O ser humano nem é carnívoro. Então, são várias coisas que nós temos que mudar na nossa concepção sobre os animais. Mas então, vou abordar um pouquinho, porque algumas pessoas desconhecem, Marcel. Quando você falou assim, não são objetos de laboratório, por quê? Existem pesquisas feitas com animais. Que tipo de pesquisa para esclarecer as pessoas, Marcel? Na verdade, já são 200 anos que a indústria usa os animais como testes de laboratório. 200 anos. Imagina, nesses 200 anos, quanto que a humanidade já não evoluiu em tecnologia, seria tempo suficiente já para ter criado uma tecnologia que substituísse os animais nesse sentido de cobaia, né? Sim. Já temos aí sondas enviadas para todo lugar do universo, aí, celular que só falta falar. Sim. Nós temos computadores, tem uma tecnologia muito grande, mas mesmo assim ainda são colocados animais de uma forma tão primitiva que não dá nem para descrever, tão grosseira que é a visão, né, dentro dos laboratórios, né? Então isso por falta de conscientização das pessoas, porque só existe esse tipo de conduta com as indústrias e laboratórios porque nós permitimos, nós consumimos e a gente não fala nada, aceita tudo com tranquilidade porque não é problema meu, as pessoas dizem, né? Então, uma maneira seria olharmos os rótulos e ver se ali tem pesquisa feita com animais. Existem muitos produtos que não pesquisam com animais, e não deixam usam. Isso claro na embalagem. Eu acho que deveria ser isso colocado como uma lei até para as pessoas se esclarecerem sobre isso. Porque a pessoa, sabendo o que acontece com os animais no laboratório e sabendo que aquela marca faz teste com animais, ela boicota simplesmente e usa um outro que não faz uso dos animais em laboratórios, não faz uso do sofrimento dos animais para obter um produto que nem sempre é um produto tão importante, cosmético, por exemplo. Praticamente todos eles são testados em animais. Imagina que tem um teste para saber se um determinado perfume, uma determinada substância qualquer é irritante para os olhos, né? E eles deixam o coelhinho com os olhos abertos, ele não pode piscar, e aquilo fica gotejando para ver quanto tempo leva para criar uma úlcera de córnea ou quanto tempo leva para ficar cego. Então é uma tortura desnecessária, totalmente desnecessária, né? Para o nosso nível de consciência hoje, porque nós não somos mais aqueles homens das cavernas, né? Nós já estamos no século XXI, nós temos uma tecnologia que substitui tudo isso de uma forma tranquila, se quisesse, né? Se não pensasse primeiro no dinheiro antes da qualidade de vida das pessoas e dos animais, né? Mas é tudo muito barato, os animais são muito baratos, então por isso que existe essa preferência em uso de animais em vez de criar uma tecnologia. Eu lembro na época da faculdade, quando na faculdade de psicologia se usavam os ratinhos e tinha um momento que a necessidade ali do experimento do choque. Hoje em dia, a maioria das faculdades é com computador, como você disse, você alcança o mesmo aprendizado, o mesmo conhecimento, sem a necessidade do sofrimento do animal, deixando o ratinho passar sede para depois liberar água como um reforço, enfim. O que você está dizendo já é possível nos nossos dias, na verdade, não é, existe uma lei que obriga a faculdade a fornecer um substitutivo para aula prática para quem não quer ver o animal sofrendo. Claro. É por lei isso, mas muita gente não sabe. Eu mesmo não sabia na minha época, né? Então a pessoa não é obrigada a ver o animal morrendo, sofrendo em função da aula que vai ser dada. Pode ser usado um slide ou qualquer outra coisa. A escola tem a obrigação de fornecer uma substituição. Isso é uma informação muito importante, né? Que é uma questão já legalizada. E a questão da eutanásia, que é outro ponto tão... Como é que o Espiritismo vê a eutanásia dos animais, Marcelo? Então, é preciso fazer uma diferenciação entre eutanásia e sacrifício. Tá. Porque quando se pensa em sacrifício, a gente pensa logo naquela coisa mais pesada, né? Sacrifício aos deuses, né? Joga a criança no vulcão, aquela coisa meio triste, né? Mas isso é o sacrifício, né? Mas eutanásia não. Eutanásia significa morte branda, morte tranquila, né? Então, na verdade, o sacrifício acontece quando a pessoa não está se importando muito com a saúde do enfermo animal ali, né? E alguém diz assim, ele vai sofrer. Então é melhor sacrificar antes que ele sofra. Aí é sacrificar mesmo, porque o bichinho
pode ainda ter uma sobrevida e uma qualidade de vida por um bom tempo, né? Se ela tiver boa vontade de tratar o animalzinho. E eutanásia é diferente, a pessoa está fazendo o possível para aliviar o sofrimento daquele serzinho lá, está fazendo todo o tratamento possível existente, está fazendo cirurgia, está fazendo tudo que possível que esteja ao alcance. Sim. Mas chega um momento que, por mais que se faça, o sofrimento persiste e aumenta cada vez mais. Aí é interessante que se faça eutanásia e o Espiritismo não condena dessa maneira, quando é feito dessa maneira. Tanto que Emmanuel diz que se o animal chega no determinado grau de sofrimento, é importante que se faça eutanásia. Mas depois que já tentou de tudo. Sim. Né? Não antes. Então é uma maneira de aliviar um sofrimento. Então a gente está pensando no sofrimento do animalzinho, não está pensando no trabalho que eu vou ter, não estou pensando no gasto que eu vou ter, estou pensando no sofrimento que ele já está tendo e que é irreversível. E como você já disse antes, no primeiro bloco, o animal ainda não tem essa autoconsciência, esse sofrimento a mais... É desnecessário. Isso. Não estaria auxiliando no processo de evolução, porque ele não faz uma reflexão sobre causa, consequência, Isso, quer dizer, não existe. Não passa por expiação. Então ele aprende o que é sofrimento. Então ele já passou por um período longo de sofrimento, ele já sabe, já aprendeu, chega, né? Então aí você pode fazer eutanásia para aliviar o sofrimento dele, para que ele volte para o plano espiritual e retorne depois para uma vida física num corpo novinho, sem sofrimento. E quanto aos maltratos? Quer dizer, existem pessoas que maltratam os animais, não é? Uns ou colocam muito como se fosse, como você falou, em objeto, mas às vezes algo funcional. Por exemplo, eu conheço pessoas que o cão é para ser cão de guarda, não estabelece nem vínculo, não, ele tem uma utilidade, é um utilitário. O gato é para comer os ratos, algo muito... Agora, existem aqueles que maltratam os animais. Quais são as consequências? Quais são as implicações para quem faz isso? Isso também é um esclarecimento, a pessoa que tem esse comportamento, na verdade, ela só não faz isso com outra pessoa porque a lei não permite, ela sabe das consequências. Mas como os animais são desprotegidos nesse sentido, é um canal para ela extravasar a sua raiva, a sua frustração, né? Ela até pode não ser punida pelas leis humanas, né? Aqui no Brasil, né, que em alguns países mas do outro lado, com certeza, ela vai ser cobrada, né? Não digo que Deus castiga, porque Deus não castiga, né? Mas a própria consciência dela vai cobrar dela uma postura melhor na próxima reencarnação. E algumas vezes a pessoa se sente muito frustrada de não ter feito o correto. Então pode ter certeza que quem maltrata algum animal, maltrata qualquer pessoa, ou prejudica quem quer que seja, ela vai ter que arcar com as consequências depois, e nem sempre é uma consequência branda. E a gente tem que colocar também um outro aspecto disso, que é o consumo de carne, né? O pessoal muitas vezes fala assim, mas ele só fala de consumo de carne. É porque também faz parte da nossa cultura pagar para alguém fazer essa maldade. A gente, quando come um pedaço de carne, a gente está pagando para alguém matar um animal porque você não tem coragem de fazer isso. Então, faz parte dos maus tratos também comer carne. Apesar de que parece que não, né? Eu simplesmente estou nutrindo meu corpo. Mas, como eu disse, nós não somos carnívoros. Nosso organismo não tem necessidade de carne, pode se nutrir muito bem de vegetais. É que você falou isso antes, eu ia até retomar com você essa questão. Há pouco tempo eu li uma pesquisa que o nosso intestino, ele é muito longo, então ele não é carnívoro. Não é. Os animais carnívoros, eles têm um intestino curto, porque ficar muitas horas dentro do trato intestinal... O intestino do carnívoro, que na verdade o carnívoro também não é carnívoro. O interesse do carnívoro não é a carne, o músculo, como a gente tem hábito de se alimentar. Eles procuram as vísceras, porque na verdade ele procura a energia do vegetal nas vísceras. E larga músculo, larga carne, só pega mesmo quando está com escassez de alimento. É verdade. E a gente não, a gente descarta as vísceras, que seria o mais importante para nós, né? Porque muita gente não acha importante isso, e vai para a carne, que é um alimento tóxico. Então o carnívoro ele tem intestino curto, porque ele aproveita o que é nutriente da carne, né, ou do animal que ele da presa, né? E quando ele começa a absorver substância tóxica, o intestino acabou, aí joga fora. E o nosso não, a gente continua absorvendo substância tóxica e lá vem o câncer, por exemplo. Esses temas todos você aborda nos seus livros, não é? Sim. Quais são os seus livros? Fala para nós. No primeiro livro, Todos os Animais Merecem o Céu, que ele comenta, em geral, sobre a espiritualidade dos animais e a nossa relação com essa espiritualidade. Né?
Todos os Animais São Nossos Irmãos é um livro escrito por um escravo, que ainda não reencarnou, mas ele continua no plano espiritual ainda com o mesmo aspecto de escravo, inclusive, mas ele aborda o assunto de uma forma científica, olha que interessante. Que beleza. O terceiro livro é um livro infantil, Animais no Mundo Espiritual, que é para as crianças entenderem sobre a espiritualidade dos animais e abordando mais ou menos o tema do primeiro livro, né? O quarto livro é Espiritualidade dos Animais, que é um livro de perguntas e respostas. As perguntas mais comuns que as pessoas fazem em palestra, principalmente, com respostas dadas baseadas na literatura espírita. O quinto livro é um livro de histórias que sempre no final de uma palestra, sempre, deixa eu te contar uma historinha e vem contando. Então eu fiz 22 historinhas que eu coloquei nesse livro aí, que legal. Contada do ponto de vista da espiritualidade, quem acompanhou aquele caso que a pessoa contou. O sexto livro, Errar é Humano, Perdoar é Canino, que na verdade é a continuação de Todos os Animais Merecem o Céu. O sétimo livro, Os Animais Conforme o Espiritismo, que é parecido com o quarto livro, com as perguntas que as pessoas fazem normalmente, só que respondido por Kardec e o Espírito da Verdade, porque as respostas são tiradas da codificação. Que interessante. Então não é Marcel Benedetti que está dando a resposta, então não pode ficar bravo comigo. Kardec e o Espírito da Verdade respondendo, né? Todos eles são editados e distribuídos pela editora Mundo Maior, não é? E agora o convite aí para vocês que são ouvintes, assistem, telespectadores do programa Transição, vão ter um desconto especial por estarem assistindo, não é? Através desses livros adquiridos. E é só entrar, www.programatransical.com.br. Marcel, além de todo esse trabalho que você tem, eu tenho certeza que nessas perguntas também já te perguntaram, e os animais, eles evoluem ou eles reencarnam sempre como animais, Marcel? Então, nós temos o livro da Gênesis, né, que fala sobre a evolução. Sim. Então, e diz que a evolução acontece do átomo ao arcanjo. Então, se sempre acontecesse a reencarnação dentro de uma única espécie, sempre, eternamente, não existiria então essa evolução do átomo ao arcanjo, né? Sim. Então, esse espírito que era tão primitivo, que necessitava de um corpo primitivo, como é o mineral, ele vai sair, depois de uma determinada aquisição de conhecimento, ele vai sair do reino mineral e vai entrar num outro reino, e vários reinos intermediários, porque não existem só esses que a gente conhece, mineral, vegetal, animal, né? Bom. Existem vários outros reinos e em outros mundos também, milhares de outros reinos que a gente talvez até desconheça. E essa evolução acontece. Assim que ele atinge um determinado nível de consciência ou de aquisição espiritual, ele passa para um outro nível, passa para uma outra espécie, e ele sai do reino inorgânico, entra para o reino orgânico e começa, a partir daí, a adquirir realmente alguma coisa de consciência, e a consciência dele, à medida que vai aumentando, ele vai passando por reinos superiores. Aí ele entra no reino vegetal, entra no reino animal. Dentro do reino animal existem várias classes, espécies, né? Raças e etc., em que ele vai passando e vai adquirindo conhecimento, adquirindo consciência, até que chega um ponto que ele não tem que reencarnar mais no reino animal, entra no reino hominal. E chegando no reino hominal também existe a nossa evolução dentro do nosso reino aqui, e vai chegar um ponto que não tem mais por que reencarnar como ser humano, a gente entra no reino angelical e assim por diante eternamente. Suas considerações finais, Marcel? As pessoas deveriam... eu acho que é importante ler os nossos livros, né? Sim. Porque tem ali de uma forma tão Didática, direta, didática, né? Prática, bem-humorada. Alguns são bem-humorados, mas o primeiro livro é bem-humorado. Que através de uma consciência nova é que o planeta vai conseguir atingir um mundo de regeneração. Senão a gente vai ficar estagnado. Se a gente insistir no nosso primitivismo, nós vamos atrasar a nossa evolução. Então é melhor a gente correr, já que nós estamos 600 anos atrasados, né? Correr para tirar essa diferença o mais rápido possível. Muito obrigado pela tua presença e participação, Marcel. Obrigado, eu que agradeço. E a nossa gratidão pela sua presença e a sua companhia. Eu volto a convidar você. Faça parte do Clube Amigos do Espiritismo. R$15 e todo mês você recebe na sua casa um livro para te ajudar nesse processo de evolução e dentro dessa lei onde estamos todos nós, que é a lei de progresso. Aqui termina mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, mas eu espero você no próximo programa. Até lá!